O filme começa com alguns animais abrindo o livro da Branca de Neve, e a história do livro conta que um rei e uma rainha desejavam ter um filho, e que durante uma forte tempestade de neve nasceu sua filha, e que em homenagem à noite em que veio ao mundo, nomearam sua filha de Branca de Neve. Anos depois, o filme nos mostra o rei e a rainha ensinando lições valiosas da vida para sua filha. Ao longo de uma canção sobre a importância de compartilhar, seus pais levam-na até um poço e pedem para que ela faça um pedido, e depois disso, a menina faz tortas de maçã para seu povo. Posteriormente, o narrador nos diz que a mãe da Branca de Neve veio a desviver, graças a uma doença que a assolou. Entretanto, não muito tempo depois, uma mulher bela e misteriosa apareceu no reino, e com isso, o rei se encantou por ela e se casou. Entretanto, a mulher era maléfica. A mulher que o rei se casou, se importava somente com sua beleza e com o poder que sua formosura lhe trazia, e para se defender de todos, a mulher trazia consigo um espelho que lhe respondia com exatidão uma única pergunta: Espelho, espelho meu, há alguém mais bela do que eu? Para alcançar o poder máximo, a nova rainha alertou o rei para que ele fosse até uma ameaça que estava por vir, e sem hesitar, o rei foi de encontro ao que ameaçava seu reino, e antes de partir, o rei entrega um colar para sua filha. Porém, logo em seguida, descobrimos que o homem não sobreviveu à guerra. Depois disso, a rainha transformou os camponeses da cidade em soldados, tomou todos os tesouros de seu reino para si, trancou Branca de Neve no castelo e a transformou em sua empregada. Após alguns anos, enquanto a jovem estava limpando o castelo, um rapaz chamado Jonathan aparece no local e começa a roubar alguns alimentos, e ao longo do diálogo com Branca de Neve sem saber que ela era filha do rei, o rapaz diz que a princesa não ligava para o povo já que fazia anos que ela não aparecia no meio deles, e assim, o jovem foge do castelo. Posteriormente, Branca de Neve diz para alguns animais que estava preocupada com a situação de seu povo, e logo em seguida, a moça vai até a sala de jantar para conversar com a rainha, onde ela pede para que a mulher ajude o povo com suprimentos para viverem, e como resposta, a mulher diz que o povo não precisava de ajuda. Ainda durante a conversa, um dos guardas traz Jonathan para a sala, onde ele diz que era o líder de um bando que vivia nas florestas, e que ele e seu bando eram leais às palavras do verdadeiro rei. Como punição, a rainha ordena que queimem a casa do rapaz, mas como ele não tem um lugar para morar, ela o envia para as masmorras, mas após Branca de Neve lhe interromper, a rainha ordena para que retirem as roupas do rapaz e deixem-no amarrado nos portões do castelo. Em seguida, a rainha diz para Branca de Neve voltar a trabalhar, e a moça começa a cantar uma canção sobre os ensinamentos de seus pais e da vida que ela gostaria de viver. Após o canto, a jovem avista Jonathan amarrado nos portões, e assim, ela o desamarra, lhe entrega um pedaço de pão, tem uma curta conversa com o rapaz e diz que ele precisava se esconder. Entretanto, a rainha mais estava observando toda a situação. Logo após, a rainha vai até ao espelho lhe perguntar se havia alguém mais bela do que ela, e o espelho responde que pela primeira vez havia encontrado alguém, e essa mulher era Branca de Neve. Em seguida, a mulher em seu quarto pede para que seu caçador leve a Branca de Neve para a floresta com pretexto de que ela vá colher maçãs. Entretanto, ordena-o que desviva a jovem e coloque seu coração em uma caixa. Assim que chega no local, Branca de Neve começa a colher as maçãs, e ao longo do processo, o caçador aponta uma faca para a jovem. Entretanto, o homem abaixa sua arma, pede para que a moça se esconda na floresta, e diz que não lhe contaram a verdade sobre seu pai. Enquanto estava caminhando para dentro da floresta, as árvores começam a intimidar Branca de Neve. Entretanto, a moça cai em um lago, e assim que se recupera, um cervo aparece no local, e não muito tempo depois, os animais da floresta se reúnem em volta da jovem. Com isso, os animais guiam Branca de Neve até uma casa escondida na floresta. Assim que entra na casa, a jovem começa a explorar o local, encontra algumas camas em um dos quartos, e com isso, deita para dormir. Depois disso, o filme nos mostra os 7 anões cantando Eu Vou, mostrando seus poderes mágicos e minerando joias preciosas. Após o trabalho, os anões vão para sua casa, e assim que chegam na residência, vão direto para as camas. Porém, se assustam com algo se movendo no quarto, mas assim, Dunga se aproxima para averiguar, e se assusta ao ver Branca de Neve. Assim que o ambiente se acalma, os anões começam a questionar a jovem, e logo que descobrem que era filha do rei, os homens pedem para a moça ficar em sua casa, se apresentam para ela, e graças a uma tempestade, Branca de Neve passa a noite na casa de seus novos amigos. Posteriormente, a rainha torna a questionar seu espelho, e novamente, o objeto diz que Branca de Neve era a mais bela em todo o reino, e com isso, ela abre a caixa que o caçador lhe entregou, porém, encontra uma maçã. Graças a isso, a rainha começa a cantar sobre como irá punir o caçador, entoa que ninguém a pode impedir de fazer o que ela deseja, e ordena o capitão da guarda procurar a Branca de Neve na floresta. Na manhã seguinte,
um dos anões chamado Zangado discute com seus companheiros já que Branca de Neve ainda estava na casa, e uma confusão se inicia. Porém, ao longo da desavença, os anões começam a dar risada do Dunga. Logo em seguida, Branca de Neve vai até Dunga para confortá-lo, e ao longo da conversa, a jovem diz que já que ele não conseguia falar, diz que ele poderia assoviar, e assim que ensina um novo truque para Dunga, eles voltam para dentro da casa. Assim que entram, Dunga começa a assoviar para seus amigos, e todos se encantam. Depois de uma curta conversa, Branca de Neve ajuda os anões a organizarem sua casa, e enquanto estavam realizando o trabalho, a jovem começa a alegrar seus novos amigos com uma canção. Com a casa organizada, Branca de Neve relata como era sua vida quando seu pai era vivo, e pergunta para os anões onde o grupo que era leal ao rei se escondiam, já que eles tinham a resposta do que aconteceu de verdade com seu pai. E não muito tempo depois, Branca de Neve segue seu caminho enquanto seus amigos vão minerar nas cavernas. Enquanto caminhava na floresta, a jovem escuta algumas trombetas e tenta se esconder. Porém, Jonathan aparece e a ajuda, e assim que alguns guardas passam próximo a eles, a dupla caminha pela floresta, e Branca de Neve questiona o rapaz se ele sabia sobre o paradeiro de seu pai. Entretanto, Jonathan diz que apenas sabe sobre alguns boatos. Ao longo da caminhada, Jonathan começa a cantar e caçoar sobre a vida de uma princesa. Porém, ao longo da canção, o grupo do rapaz aparece e se apresenta para Branca de Neve, e assim que a música se encerra, o grupo é atacado pelos guardas da rainha. Com isso, Jonathan ordena que Branca de Neve se esconda enquanto o grupo luta com soldados. Porém, a jovem retorna para a batalha e distrai os guardas com a ajuda dos animais, e assim, conseguem despistar a tropa. Enquanto estavam conversando sobre como iriam proceder, um dos guardas aparece e atira em direção de Branca de Neve. Entretanto, Jonathan pula na frente e consegue salvar a jovem, e com isso, o grupo leva o rapaz ferido para os anões e pede ajuda do anão chamado Mestre, e após algum tempo dentro da casa, Mestre consegue salvar o Jonathan. Enquanto conversava com um dos amigos de Jonathan, Branca de Neve descobre que o jovem havia pulado na frente da flecha que iria lhe acertar. Após uma canção romântica entre Branca de Neve e Jonathan, o grupo escuta alguns guardas se aproximando, e com isso, o rapaz pede para que Branca de Neve fique em segurança com os anões enquanto ele enfrenta os soldados, e a jovem lhe entrega seu colar, dizendo que aquilo era uma forma de incentivá-lo a voltar. Enquanto estava distraindo os guardas, Jonathan cai em uma armadilha, e assim, é levado para a rainha, e enquanto estava conversando com ela, a mulher descobre que ele carregava o colar de sua enteada, e logo em seguida, ordena que os soldados continuem procurando pela jovem. Depois disso, a rainha prepara uma poção e a ingere, e graças a isso, se transforma em uma idosa, e logo em seguida, prepara uma maçã envenenada, no qual o antídoto para o veneno era o beijo do amor verdadeiro, e enquanto isso, o filme nos mostra Jonathan aprisionado ao lado do caçador. No dia seguinte, vemos Branca de Neve se despedindo dos anões, e não muito tempo depois, a rainha Má se aproxima da casa dos anões. Em seguida, após ouvir alguém batendo na porta, Branca de Neve encontra a rainha Má sob os efeitos da poção, e ao longo da conversa, a mulher demonstra através do colar que Jonathan havia sido capturado pelos guardas, e com isso, os animais que acompanhavam a moça vão alertar os anões do que estava por vir, e com isso, os homens voltam para casa. Enquanto isso, vemos Branca de Neve indo em direção ao castelo, mas antes de se distanciar, a rainha lhe entrega uma maçã para se alimentar ao longo do caminho. Assim que dá uma mordida na maçã, Branca de Neve começa a passar mal, e com isso, a rainha se revela e relata o que havia feito com o rei, e logo em seguida, a moça vem a cair em um sono profundo. Posteriormente, os anões encontram Branca de Neve desacordada, e enquanto isso, a rainha Má confirma seu reinado sobre a mulher mais bela de todas, e mais tarde no mesmo dia, os anões prestam uma homenagem para Branca de Neve. Durante a noite no castelo, vemos Jonathan tentando escapar da prisão, e após relembrar do momento em que batalhou ao lado de Branca de Neve, o caçador lhe ajuda a se libertar, e não muito tempo depois, a dupla consegue fugir das masmorras. Assim que chega na floresta, Jonathan é guiado pelos animais, e assim, encontra os anões reunidos em volta de Branca de Neve, e logo que se aproxima, o rapaz a beija, e não muito tempo depois, Branca de Neve acorda de seu sono profundo, e com isso, o casal se beija. Depois disso, enquanto a jovem estava relatando o que aconteceu com seu pai, um floco de neve cai em sua direção, e após relembrar dos conselhos de seus pais, Branca de Neve diz que estava na hora de retomarem o castelo da Rainha Má, e anima seus companheiros para a missão, e pela primeira vez, Dunga fala com seus amigos. Em seguida, o filme nos mostra os anões invadindo o castelo pelas masmorras e coletando armamentos para a batalha que estava por vir. Enquanto isso, vemos Branca de Neve entrando no reino, e assim que a jovem se apresenta para a população, seu povo se reúne e vão até em frente ao castelo cantando.
Assim que chegam no local, Branca de Neve se encontra com a Rainha Má, e a jovem revela para a população que a rainha havia desvivido seu pai, e a rainha responde que somente ela era capaz de reinar para que o povo permanecesse em segurança. Ao longo do diálogo, a mulher conjura uma adaga, entrega para Branca de Neve, e pede para que ela tome o trono. Entretanto, a jovem não reage, e como resposta, a rainha entrega a adaga para um soldado e ordena que ele desviva a moça. Porém, Branca de Neve chama-o pelo nome e conta sua história, e assim, inicia o monólogo de como os tempos antigos eram mais felizes. Graças a isso, o povo se reúne contra a rainha. Entretanto, a mulher tenta acabar com Branca de Neve, porém, os amigos da jovem aparecem e impedem que o pior aconteça. Com isso, a rainha Má vai até seu espelho e questiona-o sobre quem é a mais bela, e como resposta, o espelho diz que Branca de Neve era mais bela, já que sua beleza transcendia a pele, e devido a isso, a rainha destrói o espelho. Entretanto, a mulher começa a ser consumida pelo espelho enquanto ele se reconstrói e mostra a imagem de Branca de Neve. Depois disso, o filme nos mostra Dunga contando a história do novo reinado, onde Branca de Neve reinava com serenidade e trazia paz para seu povo, e assim, vemos os cidadãos cantando e dançando junto de sua nova rainha. E assim o filme se encerra. Essa foi a história do filme A Branca de Neve. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau!